Então foi falado domingo passado sobre alguns elementos nos cultos, e como oração, louvores, palavra, comunhão, tudo são elementos do culto. Mas tem duas coisas indispensáveis que fazem parte do culto que jamais pode faltar. Sabe qual que é os elementos? Que não pode faltar duas coisas. Sabe, Rosilda? Dois elementos indispensáveis no culto. Sabe, Saulo? Dois elementos indispensáveis no culto que não pode faltar. Se não tiver, né? Fala aí, Jessé. Amém. Elementos: ceia e batismo. Esse de maneira alguma pode faltar. Enquanto nós vivemos neste mundo, não pode faltar ceia e batismo. Esse verdadeiro culto, que são elementos indispensáveis. Como eu disse aquele dia, se não tiver púlpito ou não tiver ar-condicionado, podemos cultuar o Senhor. Não tiver água, não tiver cadeira. Eu contei, né, do John Wesley. Ele foi rejeitado na igreja por pregar a palavra de Deus, verdadeira palavra de Deus. Ele foi rejeitado, expulso, na verdade, impedido de pregar nas igrejas. As igrejas da Inglaterra lá expulsou ele, não queria, porque ele pregava muito contra o pecado, a palavra de Deus. E ele começou a pregar embaixo das árvores, nos campos, e milhares de pessoas. Ele é, na verdade, o fundador da igreja metodista. Então nós vemos que o mais importante no culto, qual que é? O mais importante do culto, a Rose falou, a palavra de Deus é o mais importante no culto. Os hinos que cantamos é muito bom, prepara o nosso coração, mas tem muitos hinos, se nós não cuidamos da letra, nós cantamos para nós, fala muito de nós, do eu, e tira o foco de Deus. O culto, o louvor é para Deus. Nós temos que glorificar a Deus e não cantar para mim, usando palavras minhas, mas sempre cantar para Deus. Nós vamos nessa manhã, no segundo já ponto do estudo, nós falamos a primeira parte do culto, que é culto, a teologia do culto, que é um cristão. E agora nós vamos estar falando sobre o culto no Antigo Testamento. E bem propício nós falar sobre o culto do Antigo Testamento, porque nós estamos também estudando sobre Hebreus. E o livro de Hebreus é o que mais cita Antigo Testamento. Se você não conhece Antigo Testamento, e talvez você não gosta muito, ao começar a ler Hebreus, não sei se você está sentindo isso. Você está despertando a curiosidade do Antigo Testamento. Não sei quem está gostando do livro de Hebreus e faz nós voltar lá atrás, do início de tudo. Tudo aponta para Cristo. Talvez você tenha dificuldade do Antigo Testamento, e lendo e estudando o livro de Hebreus, você vai se apaixonar mais pela palavra de Deus. Então, abre sua Bíblia em Salmo 96. Versículo do 1 até do 7 e 9 só. Quem pode ler? Bem alto. 96, 7 e 9. Então está convidando o salmista a adorar o Senhor. Reina o Senhor, Ele reina em tudo. Deus reina nesse lugar, Deus deve reinar na nossa casa, em todo lugar, Deus que reina, e nós como povo do Senhor devemos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Culto é para o Senhor, lembre-se, não é para pessoas não, é para o Senhor. E quando nós cultuamos o Senhor, como que nós se prostramos diante do Senhor? Lembra que o povo do Antigo Testamento, eles tinham uma grande reverência para cultuar o Senhor.
Eles prestavam um verdadeiro culto e Deus não aceitava qualquer culto. Lembra de Uzá? Ele trouxe fogo estranho. Agora eu quero fazer pergunta para nós nessa manhã. Esse grupo aqui vai dizer todos os elementos importantes no culto. Todos que vocês vão falar o que é importante no culto, vários elementos. Aqui do Astrologia do Hélio, aqui o Júnior, vocês vão falar o que não é elemento que não pode entrar dentro do culto. E que nós vemos que muitas pessoas traz no culto que não agrada ao Senhor, não da forma que Deus ensinou. Então vocês vão pensando, tá? Depois vocês vão falar o que é elemento importante no culto. Eu disse que o mais importante é ceia e batismo, mas tem muitas outras coisas que é importante. Vocês vão falar o que é importante. E o que aqui vai falar o que não é importante. Vai pensando que nós já vamos falar. Então nós vemos que os padrões que nós buscamos para cultuar a Deus, acho que eu estou aqui com o celular, acho que a Mariana pode estar passando. Isso, pode continuar aí. Nós vamos passar um passador de slide ainda, né? Depois nós vamos adquirir. Então, utilizar a estratégia sugerida, pode passando. Pode passando. Como posso adorar a Deus segundo os princípios do Antigo Testamento? Será que no Antigo Testamento oferece direção para uma adoração num culto contemporâneo? Então nós vamos estudar 5 épocas nos quais o culto era prestado a Deus no Antigo Testamento. Nós vamos aprender nessa manhã, e nós não vamos abolir o Antigo Testamento e dizer, não, isso era no Antigo Testamento. Mas nós vamos ver como que o povo reverenciava, porque o Deus que eles reverenciavam é o mesmo Deus de hoje. Não é o Deus ultrapassado. É o mesmo Deus de hoje. Porque às vezes a gente percebe que as pessoas às vezes estão muito preocupadas nas pessoas, preocupado o que os outros pensam. E às vezes nós temos essa tendência. Quando nós convidamos alguém para ir na nossa casa, a gente quer arrumar nossa casa, limpar e deixar bem organizada para receber visita. Então, porque nós se preocupamos. E é claro que quando nós vamos na casa do Senhor, nós não podemos cultuar a Deus de forma relaxada, de qualquer jeito. Temos que prestar o verdadeiro culto, mas não pensando em agradar pessoas, agradar a Deus. Se nós agradamos a Deus, não vai refletir nas pessoas, porque nós estamos fazendo para Deus. E quando nós faz para Deus, consequentemente vai refletir na vida das pessoas, porque fazemos para Deus. Então, fala aí para mim, aqui, quais os elementos? Oração, reverência, louvor, organização, fala aí, comunhão, Bíblia, isso, não pode faltar a Bíblia, né? Fé, nós temos que buscar Deus pela fé, né? Mais alguém? Oi? Disposição? Tantas coisas. A comunhão já foi falada. São isso, ceia, batismo, né? Olha só. Muito bem, Jessé, você não pode esquecer, não. Você não pode faltar parte do culto, oferta ao Senhor. Muito bem lembrado. Então foi falado, né, as coisas essenciais: louvor, oração, oferta, comunhão, fé. Então, isso são elementos que não pode faltar no culto. O que coisa aqui que vocês lembraram aqui? Coisa que não pode ter no culto. Fala aí. Fala uma coisa só. Fala assim que as pessoas fazem. Preguiça, Deixar de ofertar, é tudo ao contrário. É tudo ao contrário. Mas fala uma coisa assim que desagrada a Deus e as pessoas fazem. Lembra algum exemplo nesses dias de hoje? Idolatria aos homens, né? Você idolatrar os homens. E mais?
Está aqui o coração lá fora. Tudo Deus vê o coração, né? Então são coisas assim. Mas a gente vê que algumas igrejas neopentecostais, eles têm trazido coisa do Antigo Testamento, exemplo, trazendo tipo algo lá de Israel, do tempo que foi usado na época da lei mosaica. As pessoas trazem para o culto. Água do Jordão, que mais? Arca da Aliança, né? Fazendo, como fala, fazendo uma maquete, né? A réplica, isso, para trazer. E as pessoas acham que isso é bonito, é importante, porque talvez vai trazer o povo mais perto de Deus. Isso Deus não ensinou dessa forma. As pessoas traziam algo lá do antigo, coisas que foi usado na época dos Levíticos, e trazer para a nossa época atual. Deus não se agrada, não é dessa forma que Deus ensina, como que nós se aproximamos mais de Deus. Então temos que cuidar muito com essas ações, coisas que não agrada ao Senhor. Continua aí. O mundo vem passando por transformações profundas, ocasionado pelo desenvolvimento da tecnologia e dos meios da comunicação. Situações que hoje é muito perigoso. As pessoas se prenderam à tecnologia, e como que a tecnologia substitui a Bíblia. Você pode usar a Bíblia no celular? Pode? Né? Claro que pode. Mas não deixar o celular atrapalhar na hora do culto. Você recebeu uma mensagem, você pode ver? Então tem coisas que atrapalham o culto ao Senhor, porque nós ficamos aqui máximo aí 2 horas. Hoje vai ser 1h30. Domingo às vezes 2 horas. É o tempo de prestar culto ao Senhor. Usar celular para ver a Bíblia não é errado. Mas amados, nossas crianças, elas estão tão focadas na tecnologia porque poucos conseguem decorar o versículo. Coisa que o culto... Troca de lugar com ela, Lene, para ela sentar mais ali, ó. Senta ali, vó, na ponta ali, mais na ponta, por causa do ar aí. Ó, nós já compramos um defletor ali, né, defletor. E logo vamos instalar, vai acabar o problema daquele frio, tá? Vai para cima, agora já está até ali, ó. Só instalar, já adquirimos e vamos instalar. Então vai melhorar por causa do frio, né? Então nós temos que cuidar com a tecnologia. Às vezes a pessoa vai na internet buscar pregações. Tem bons pregadores, não resta dúvida. Se nós usar para a glória do Senhor, com sabedoria do Senhor, nós vamos, né, vai ser edificante. Mas o problema é que às vezes as pessoas não lêem a Bíblia e só vejam a mensagem por internet e não lê a Bíblia diariamente. Então nós temos que cuidar com as tecnologias. Continua. Da criação ao êxodo, sacrifício e gratidão. Lembra ali de Gênesis 4:1, nós lemos domingo passado? Lembra? Do culto ao Senhor? Quem que fez o culto lá? Nós falamos domingo retrasado na Santa Ceia. Caim e Abel. Caim ofereceu um culto que Deus rejeitou. Por que Deus rejeitou o culto de Caim? Porque não era ovelha? Por quê? Oi? Deus não se agradou por quê? Porque não era ovelha? Não deu as primícias. Inveja do irmão, mas isso só demonstrou depois que Deus rejeitou ele, né? Exato. Você percebe que quando nós viemos para adorar o Senhor, Deus vê o nosso coração. Se nós viemos relaxadamente, lá em Jeremias fala, servimos a Deus relaxadamente. Porque Deus vê o nosso coração. Se nós ofertamos ao Senhor, oferta é por obrigação? Generosidade. Sabe, um coração generoso eu dou para o Senhor porque eu amo o Senhor.
Eu dou ao Senhor porque Deus me deu tudo. Eu só estou apenas devolvendo, e eu quero cuidar da igreja, que a igreja cresça, que a igreja desenvolva, né, com os recursos que Deus me dá. Isso é generosidade, dar com amor, ofertar ao Senhor, que o Senhor é o dono do ouro, da prata, Deus é o dono da minha vida, Deus é o meu Criador. Eu venho aqui para oferecer para Deus. Olha só o que eu falei aquela vez: não existe separação, adoração sem oferta. Eu adoro o Senhor, mas eu não quero ofertar. Não existe. Andar junto, a adoração, você se prostrar diante do Senhor e você também oferecer algo para Deus. Então Caim, ele era arrogante, coração duro, onde não havia generosidade no coração dele, e Deus não se agradou dele, Deus rejeitou. E Abel, Deus aceitou o sacrifício dele, porque ele amava a Deus. Lembra lá em Hebreus, pela fé Abel ofereceu o melhor sacrifício. E até hoje se fala que ele morreu naquele tempo. Até hoje se lembra dele. Foi um exemplo de adoração verdadeiro ao Senhor. Então nós vemos o sacrifício de gratidão que foi de Abel. Segundo, sacrifício de expiação do pecado. Abre para nós, Daiane. Jó capítulo 1, versículo 5. Lê para nós aí. É interessante esse versículo de Jó, quando ele faz esse sacrifício e ele busca o Senhor. Jó 1:5. Não, essa aí mesmo, é que a Mariana colocou João, é Jó. Jó 1:5. Ela fez ao contrário. Tá certo. Então, sacrifício de expiação do pecado. Olha só que interessante de Jó. Ele pedia perdão pelos seus pecados, pedia pelos seus filhos. Quantos filhos Jó tinha? 10 filhos. Então ele fazia 10 sacrifícios, cada um pelos seus filhos. Quem sabe, ele falou, quem sabe meus filhos não tenham pecado contra Deus. Quando você ora a Deus, pede perdão pelos seus pecados, você pensa nos seus filhos? Ó Deus, visita meus filhos, tenha misericórdia dos meus filhos, preserva meus filhos. Você ora isso aí? Ora, Rosilda, ora, Jessé, pelos filhos. Tem que orar, né? Continuamente. Olha, Jó fazia continuamente. Não era lá de vez em quando, era sempre ele fazia. Eu e minha esposa, até falei esse dia para minha esposa, né? Falei, nós fazíamos mais campanha de oração. Nós temos que continuar fazendo, parar de fazer. Nesses dias de hoje, temos que ter um tempo de oração. Essa semana toda vamos orar, nós dois juntos. Tem como fazer isso aí continuamente. Jó fazia isso porque todo dia nós pecamos. Às vezes vem o desânimo, vem a frieza, às vezes atende a frieza nos dominar. Nós não queremos orar. Vir na igreja, não queremos. Então precisamos fazer continuamente para que esteja aquecido nosso coração. Lá em Tiago, o Pedro fala que nosso coração tem que estar ardente de amor por Deus. Coração ardente, sabe, de amor. Que eu faço para Deus, eu cultuo a Deus, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus em oração. E quando você pede perdão pelos seus pecados, para você estar em paz com Deus, para estar com o coração limpo. Em Salmos 115, né, fala: quem subirá ao monte do Senhor? Os limpos de coração. Quem subirá ao templo do Senhor, ao monte do Senhor? Aqueles que estão com o coração puro. A fé continua aí. Antes disso, eu só falo aqui, a fé possibilitou Abel ter sua oferta aceita pelo Senhor. Caim não obedeceu à instrução que são subentendido em Gênesis 4:7. Quando fala em Gênesis 4:7, Deus fala para Caim: Caim, o pecado já as portas. Se procederes bem, não é certo que será aceito.
Então, todos que se proceder bem diante de Deus, vai ser aceito. Agora, se procederem mal, o pecado jaz às portas. Então, examinar a intenção e avaliar as ações deve ser exercício constante na vida dos que cultuam a Deus. Deus só aprova o culto sincero. Em Salmo 66, 18, diz assim: o Senhor não ouve se haver vaidade no coração. Ontem, conversando com uma pessoa, né? Porque tem muitas pessoas, líderes, que são vaidosos. Como assim? Pessoas que não aceitam ser chamado a atenção, não aceitam ser aconselhado. Pessoas que, se não fazer do jeito dela na igreja, já chuta o balde, já desiste, não quer mais saber. Pessoas vaidosas. E Deus não aceita falar. Se haver vaidade no coração, Deus não ouve. Então Deus conhece o nosso coração quando nós começamos a envaidecer. A Lena estava lendo esse dia em Eclesiastes, né? Não pode querer que as pessoas buscar, assim, elogia de homens. Se preocupar, as pessoas têm que se promover você. Quem somos nós? Nós fazemos é para Deus, nós somos servos do Senhor. Então, e Salmos 131 diz assim: mantenha um coração calmo, sem arrogância, e esperar em Deus que Ele virá em nosso favor. Então Deus quer que nós tenhamos um coração fiel a Ele, totalmente quando nós estamos na casa do Senhor. Segundo ponto aí, de Êxodo à monarquia, pode colocar ali. A arca é a mesa de pães, que era feito no Antigo Testamento. Esse foi o período do tabernáculo. Lembra o que é tabernáculo? Sabe, Daiane, o que é tabernáculo? Foi feito um tabernáculo. Quem que fez o tabernáculo? Construiu, foi o povo. O tabernáculo é tudo que tinha dentro do tabernáculo. Assim, Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai, Deus revelou para ele, deu a visão para ele, como dele, uma maquete. Deus deu uma maquete para ele, ó, como você vai fazer o tabernáculo. Segundo você lendo o livro de Hebreus, hoje eu vou falar isso, que ele teve uma visão do céu, uma réplica. E ele usou isso aí, fez e construiu esse tabernáculo. E dentro desse tabernáculo era uma tenda enorme. E foi futuro templo. Esse mesmo tabernáculo que foi feito na época de Moisés, depois Salomão construiu da forma que era o tabernáculo. E dentro do tabernáculo tinha o quê? A arca da aliança, a mesa. Aqui, ó, a arca e mesa dos pães. Então, dentro da arca tinha o quê? Tábua, que mais? Maná, e tinha mais uma coisa. Isso, que florescia. E tudo indica para Deus. A arca significa o quê? A arca da aliança. Mas significa o quê? Presença de Deus. Então a arca significava a presença de Deus, e dentro dessa arca tudo indicava a Cristo, porque a arca significa a presença de Deus, o próprio Cristo. Ele está presente aqui. A maná, o que significa maná? Pão da vida. Jesus é o pão da vida. E a vara que florescia. E que está em Cristo, dá muito fruto, né? Dá muito fruto, né? Algo que florescia. Sempre nós possamos saber que tudo indica Cristo. Nós somos de Cristo, e se nós estamos em Cristo, nós vamos florescer. Então tudo indica Cristo, e tudo nós vemos que esse tabernáculo que foi criado, que foi feito quando Deus deu a visão, era para o povo estar cultuando a Deus. Deus separou, lembre-se, ó, Deus separou um povo seu. E sempre há dois tipos de povo na terra: os que adoram e os que não adoram. Os que adoram são esse povo que Deus escolheu. E a forma que era para adorar. E outra coisa, lembre-se, ó, que nunca era para adorar a Deus em outro local, a não ser no tabernáculo. Não existia, não havia possibilidade das pessoas adorar fora do tabernáculo. Lembra que quando foi construído o templo, todo mundo tinha que ir para o templo
sempre num período de um mês, um ano, tinha que ir para o templo. E muitas pessoas iam para o templo. Quando as pessoas não poderiam ir no templo, o que elas faziam? Lembra da oração de Salomão? Está doente, por exemplo, não posso ir para o templo. Mas ele orava apontando para onde? Para o templo. E Deus recebia a oração. Sempre orando. Vamos pensar onde fica Campo Grande. Nós estamos aqui, Campo Grande para cá, o templo está lá, eu tenho que orar orando naquela região, olhando para lá. Era assim, que as pessoas assim cultuavam a Deus, era a forma que Deus ensinou, e não poderia fazer da forma diferente. Então, continua ali, a arca da mesa, só quero dizer o que é a arca é a mesa dos pães, retrata Deus como rei, senhor e provedor do seu povo. E também nesse arca, nesse templo do tabernáculo, existia os hinos. Eles cantavam ao Senhor. Não é somente sacrificar animais. Eles cantavam ao Senhor também, adoravam ao Senhor. Tinha os levitas que faziam esse trabalho de música. E como eu disse, Rodrigo, os levitas não é só música não. Todo mundo, sou levita do Senhor. Só aqui, os levitas limpavam, todo o sangue que escorria, os estrumes dos animais que caíam lá, eram muitos animais, tinha que limpar também. Era um serviço pesado, era o serviço dos levitas. Então quem é músico também, tem que lavar o banheiro. Era o trabalho dos levitas. Mas eles também cantavam, adoravam o Senhor. Única tribo das 12 tribos de Jacó, somente a tribo de Levi que exercia o trabalho no tabernáculo. Não poderia ser outro. O rei Uzias, ele quis queimar incenso. Aí o sacerdote proibiram ele. E ele era rei, arrogante, orgulhoso. Ele insistiu, foi lá e fez isso no altar do Senhor. Deu lepra nele. Pegou lepra na testa dele. Então, nós temos que lembrar que era a seriedade do tempo na lei mosaica. Era sério. Não poderia adorar o Senhor de qualquer jeito. Segundo, as lâmpadas. Direção de Deus, pregação da palavra de Deus. Não poderia apagar as lâmpadas num templo. Era 24 horas que os levitas, os sacerdotes, tinham que estar colocando azeite nas lâmpadas. Era 24 horas. Não poderia apagar as lâmpadas. Era contínuo. Então, todo momento tinha pessoas lá. Sabia que Davi, ele que organizou os turnos, havia 24 classes de sacerdotes, ordem de sacerdocial. Era mais ou menos, cada turno tinha mais ou menos de 800 a 1000 sacerdotes. Eram muitos sacerdotes. E era 24 turnos, ele organizou isso. E cada turno ficava média de 2 semanas por ano. Essa era a forma de cuidar do templo do Senhor. E continuamente. E Davi organizou isso. Então ali o templo funcionava 24 horas. Interessante isso aí, né? Então, as lâmpadas da direção de Deus, pregação da palavra de Deus. Terceiro, o incenso. Local das intercessões pelo povo, as orações. Quem poderia orar pelo povo, intermediar a Deus? Somente os sacerdotes. Somente eles que deviam levar nossa oração a Deus. Ele era o mediador entre Deus e os homens. A Igreja Católica faz isso até hoje, né? As pessoas confessam para o padre. Quando Jesus veio e morreu na cruz, e no momento da crucificação, o véu se rasgou do alto a baixo. Não há mais alguém para interceder para nós por Deus. Nós temos livre acesso, olha só. Mas naquele tempo, somente os sacerdotes que deviam queimar incenso, sacrificar animais, fazer expiação dos pecados do povo e dele também. Não é só do povo, dele também. Então, era o incenso que tinha naquele tempo dos Antigos Testamentos. O altar, o quarto, o lugar do derramamento de sangue e a confissão de pecados.
Então, no altar que o sacerdote sacrificava animais e onde confessava os pecados. Quantas vezes as pessoas iam no templo para pedir perdão pelos seus pecados? Vocês sabem? Uma vez no ano. Mas só que, como tinha milhares de pessoas, era todo dia. Não dava tempo para vir milhões de pessoas, porque tinha milhões de pessoas vir fazer tudo num dia. Então era escalado, não sei como que funcionava, mas vinha certo período. Mas uma vez por ano as pessoas vinham para pedir perdão pelos seus pecados. Alguns que não tinham condições, mas Deus permitia, trazia até rolinho, pombinha, para pedir perdão pelos seus pecados. Então todo pecado nosso era mortandade de animais. Muitos animais morriam. E hoje à noite nós vamos falar sobre isso um pouco. Quando que cessou essa mortandade? Acabou esse sacrifício de animais, acabou a festa da Páscoa judaica, cessou tudo. Foi quando Jesus veio, e nós vamos falar um momento que aconteceu isso. Então, notemos ainda a posição do tabernáculo no centro do acampamento, como referência à centralidade do culto para a nação. Cerca de 40 capítulos foram dedicados à descrição, construção, dedicação e uso. Deus não somente quer nosso culto, mas Ele diz como deve ser cultuado. Então, quando fala em Números, capítulo 1, do versículo 52 a 53, e capítulo 2, do versículo 1 e 2, fala sobre as referências à centralidade do culto para a nação. Vamos abrir? Abre número 2, 1 e 2. Coloca aí, Mariana. Número 2, 1 e 2. O culto e como Deus ensina. Disse o Senhor Moisés a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias das casas de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Então Deus está ensinando que a forma que eles não poderiam. Lembra que Israel estava no deserto, e quando a nuvem parava, lá o momento que Deus ensinava e falava para eles cultuar, e não poderia sair, tinha que estar permanecendo diante do altar, diante do tabernáculo. Quando as nuvens se levantavam, o povo continuava a jornada. Mas no momento que parava, tempo de as pessoas cultuar a Deus, tempo de buscar o Senhor, tempo de onde que Deus ensina o povo a guardar seus mandamentos. Então nem toda, aí diz aqui, nem toda adoração agrada a Deus. Há o perigo de trazermos fogo estranho diante do altar do Senhor. E todos sabem desse fogo estranho, consistia em contrariar os mandamentos divinos quanto à adoração. Não apenas a adoração falsa a deuses é proibido também nas escrituras, esses falsos adoração, mas também a adoração a Deus de maneira errada. Não é só a adoração a falso Deus era proibido, mas a maneira errada de adoração. Amados, Deus vê o nosso coração. A forma de nós adorar o Senhor, como nós adoramos o Senhor, vai dizer o quanto nós conhecemos Deus. Se nós conhecemos pouco a Deus, nós vamos adorar a Deus de qualquer jeito, de forma errada, de forma despreparada. Quanto mais nós conhecemos a Deus, ver o que Deus exige de nós, nós vamos adorar com mais reverência, com mais seriedade. Então, resumindo, quanto mais você conhecer a Deus, você vai adorar a Deus de forma melhor, forma que Ele quer. Agora, se você conhecer pouco a Deus, você vai adorar a Deus da forma errada, da forma que você pensa. E às vezes nós somos induzidos, pelas coisas que vemos, pela nossa mente, pelas nossas ideias, e não da forma que Deus ensina. Então nós temos que adorar como Deus ensina. Adorar a Deus da forma verdadeira. Abre Malaquias, Danilo, lê para nós Malaquias 1, 7 a 10. Malaquias 1, 7 a 10.
Tá. Isso. Olha só. O povo honra os pais. E às vezes nós honramos nossos pais. As pessoas honram seu senhor, os empregados às vezes honram muito seu senhor, mas Deus, que é o Criador, estão trazendo as coisas de qualquer jeito, trazendo animais cegos, coxos, ou não trazendo o melhor para Deus, e me serve de qualquer jeito, me honrando desse jeito. Deus faz a pergunta: como que vão dizer que eu não vou desprezar você? E vocês perguntam ainda para mim: por que desprezamos o teu nome? Olha o povo, rebatendo. Deus faz a pergunta e eles rebatem. Eles estão ouvindo Deus de qualquer jeito, vindo a Deus assim de forma errada. E Deus, que é o Criador, pedindo que honrasse Ele, homenageasse Ele, rendesse graça a Ele, temesse a Ele, e as pessoas estavam vindo a Deus de qualquer jeito. Isso desprezava e ofendia a Deus. Então, olha só, nós devemos honrar a Deus mais do que nossos pais. Nós devemos honrar a Deus mais que os nossos patrões. Nós devemos honrar a Deus mais que os nossos filhos. Deus deve ser honrado. Você é parecido com Cristo? Porque às vezes nós falamos que somos servo de Cristo, mas às vezes nós damos mais atenção às pessoas que nós vimos e Cristo fica segundo plano. Então, quando Deus nos chama para ser discípulo dele, nós temos que ser parecido com Cristo. Nós somos cristãos porque somos um pequeno Cristo. Se somos cristãos, nós temos que ser discípulo verdadeiro, porque somos cristãos, somos chamados cristãos. Mas às vezes nós damos mais ênfase às pessoas, agradamos mais pessoas, honramos mais pessoas, a família, do que Deus. E isso estava ofendendo a Deus. E Deus fala isso, né, nesse capítulo aí. O povo estava assim. Isso que o povo já tinha voltado do exílio. Já tinha passado 70 anos de cativeiro e estava deixando de adorar verdadeiramente ao Senhor. Terceiro, da monarquia ao exílio. O culto de Israel era participativo. Os dias de festa, as procissões, sacrifícios exigiam o envolvimento do adorador. No Antigo Testamento era um duplo serviço divino, um dirigido ao seu povo e outro dirigido às outras nações. Deus quer ser adorado pelos seus no serviço que estes prestam ao próximo. Então, aquilo que nós prestamos serviço ao nosso próximo vai indicar que você de fato adora a Deus verdadeiramente. É pelo serviço. Aqui a igreja não funciona sem serviço. Precisa de pessoas que façam abertura, pessoas que cantam louvor, pessoas que zelam, pessoas que cuidam. Quando nós fazemos alguma atividade diferente, tem que envolver-se todos. Então, Deus é adorado pelos nossos serviços. Mas o serviço que nós temos que fazer é para Deus. Lembre-se disso. Prestar um serviço com excelência, com disposição, não com pressa, não cansado, mas é para Deus. Nós temos que fazer isso. Da monarquia ao exílio foi o período de maiores mudanças e de centralidade do culto. Por quê? Antes do exílio, o povo estava no templo. Israel, na verdade, ele já estava assim, se gloriando, né? Eles tinham orgulho do teu templo de Salomão. Porque vinha pessoas de longe, de muitos locais remotos, para conhecer o templo. E sabia que lá é o lugar de adoração, lá em Jerusalém. Então, antes do exílio, o povo tinha esse orgulho, essa vaidade do templo do Senhor, que era belíssimo, de muita riqueza dentro do templo. Mas depois que o povo voltou do exílio, já não tinha mais o templo, porque o templo estava destruído. Foi o momento que foi criado muitas sinagogas, várias sinagogas que representavam, né, que tinham locais das pessoas cultuar a Deus, se reunirem. Então, o povo ia se reunindo para adoração ao Senhor. A orientação para o serviço sacerdotal permanecia válida. As prescrições foram dadas por Deus por meio de Davi a respeito dos grupos corais e grupos instrumentais. Então, mesmo que o povo foi para o exílio, mas já tinha na mente, tinha um livro já todo registrado como era prestar um culto ao Senhor, como era organizar. Quando eles voltam do exílio, o muro está destruído. Quem que reconstrói o muro? Lembra?
Não. Quem? Neemias reconstruiu o muro. Não, eu falei o muro? Ah, desculpa, o templo. É o templo. Quem? Hã? Quem reconstruiu o templo? Não, reconstruiu. Hã? Não. Esdras, isso. Pode ler o livro de Esdras que ele reconstrói o templo do Senhor. Então, você sabe por que isso aconteceu, dessa reconstrução do templo do Senhor? Porque quem que viria? Quando eles voltam do exílio, não tem mais rei. Lembra que antes tinha um rei, o último rei de Israel foi, se não me engano, agora fugiu o nome, Zedequias. Parece que foi o último rei, parece que foi Zedequias. E depois que volta do exílio, não tem mais rei. E aí ele espera quem? Jesus, o prometido, que virá para governar. Essa era a ideia do povo de Israel. Ele estava esperando Jesus, que viria reinar, o Messias. E aí, quando Jesus volta, o templo já está reconstruído. E era necessário para cumprir a profecia, porque Jesus seria consagrado no templo, né, seria apresentado no templo, deveria estar pronto o templo, novamente, reconstruído. Só que não havia mais monarquia, havia só sacerdócio, só o trabalho do culto ao Senhor. Então todo o povo de Israel ficava focado no templo, porque hoje, naquele tempo, estava sendo aprisionado, né, sob o jugo romano, não tinha mais rei. Só a única coisa que eles tinham assim, de orgulho, de vaidade, eles tinham o templo do Senhor e cultuavam ao Senhor, e preparando a vinda do Messias. Então foi o motivo, né, que Deus falou várias vezes por os profetas, criticando o culto da aliança do Senhor. O povo desejava comparecer diante de Deus, receber dele todos os benefícios do culto, mas não servia o bem ao próximo. O povo queria cultuar a Deus, mas não fazia o bem para o próximo. Abre Mateus 23, 23. Lê para nós, Jacé. Mateus 23, 23. Era reflexo como que o povo estava buscando a Deus. É interessante esse versículo aí. Mateus 23, 23. Você entendeu esse versículo? Jesus rebate esses hipócritas ali. Deixa ali mesmo, volta ali o versículo ali. Jesus rebate o escriba fariseu hipócrita, porque como nós falamos aqui, que o pessoal fazia uma coisa e omitia outra. Então, ele estava criticando, Jesus falando que estava dias de hortelã, de endo, de cominho, mas negligenciava os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então as pessoas estavam cultuando a Deus por uma situação, benefício próprio. Mas quando era para fazer outras coisas para o bem das pessoas, não fazia. Aí Jesus fala: se vocês não fazem isso, mas também você tem que fazer justiça, misericórdia, mas também tem que ofertar a Deus, sem omitir elas. Então o culto a Deus é completo, não é de forma imparcial. Tem que ser um culto completo, verdadeiro. Você vem aqui na casa do Senhor, vamos pensar na nossa igreja aqui, nós viemos aqui, oramos, você tem que orar. Nós cantamos, você tem que cantar. Nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, você tem que também meditar na palavra de Deus. É completo. Você vem aqui, ora, mas na hora da palavra de Deus, você fica com o pensamento lá, não sei onde, distraído. Já não está cultuando a Deus. Você vem aqui, enquanto está cantando, você está lendo o celular. Não está cultuando a Deus. Então o culto a Deus é completo. A palavra de Deus, você não pode fazer uma coisa e omitir as outras. Então lembre-se disso. O culto do Senhor é completo. E Deus estava assim, condenando o seu povo. O povo voltou do exílio, mas estava prestando um culto de qualquer jeito, como Malaquias, né, falou. Fala aí. Exatamente, né? Isso é muito importante, né? Que falou, o culto ao Senhor é todo o tempo, na nossa casa, no nosso trabalho, o testemunho vivo, tá? Nós saber que nós somos servos do Senhor.
Então não omite, não sermos omisso em nada, vamos ser fiel ao Senhor. Culto não é um ritual, mas ato de vida. O ato de culto deve expressar-se em gesto eficiente, concreto e claro em nossa relação com o próximo, como nós lemos aqui. Esse é o serviço do povo de Deus, que em nada precisa do nosso serviço, mas porque por misericordiosa graça nos chama para que sejamos participantes de sua obra neste mundo. Deus escolheu nós, amados. Eu e você somos representantes de Deus. Onde estivermos, temos que fazer diferença no meio do povo que não são crentes, não creem em Deus. Nós temos que fazer diferença. Então o grupo de israelitas que se reunia no exílio começou que depois ficou conhecido como sinagoga. Depois que eles voltam do exílio, que eles construem várias sinagogas. Vai para a parte 5, a era pós-exílica. Para nós finalizar, a hora pós-exílica. O outro. Isso. Conforme o professor Marco Alexandre Faria, Faculdade Teológica Batista de Brasília, essas são algumas influências do exílio babilônico. Aí eu quero descrever. Primeiro, pode falar, a figura do rei desaparece. Como eu falei, não tinha mais reis. Acabou a monarquia. Segundo, o cativeiro se torna um meio de purificação e ressurgimento das religiões dos judeus, da religião dos judeus. Então, eles, meio de purificação, né, eles de fato, criaram já ficou conhecido como religião judaísmo, judaica. E isso aí que quando esse povo se converteu a Cristo, tinha dificuldade de deixar essa religião judaica, por causa que quando Cristo veio, trouxe uma nova aliança, aboliu tudo, essas coisas que se praticavam na lei mosaica, nos cultos que tinha muitos rituais da religião judeus. Então em Cristo tudo foi abolido, e era difícil para o povo abandonar isso. Terceiro, a profecia de Jeremias tiveram grande influência. Qual que foi a profecia de Jeremias? Tiveram grande influência, lembram? Oi? Isso. Mesmo que o povo, ele falava, aceite meu povo, aceite a correção de Deus, o castigo de Deus, aceite a disciplina de Deus. Vão para a Babilônia, não queira revidar, aceite. Que Deus quer tratar vocês, quer moldar vocês, aceite. E eles não aceitavam. Ao ponto que Jeremias foi jogado num poço, foi amarrado, e aí Deus veio e destruiu Jerusalém. Mas se eles tivessem aceitado, poderia ter evitado sofrimento maior. Fim da idolatria. Estava de uma nação extremamente idólatra. Então quando o povo estava lá na Babilônia, havia muita idolatria, era no meio do povo pagão. O povo de Israel sabia que o Deus que eles buscavam não era o Deus verdadeiro, ao ponto que eles buscavam a Deus lá, clamavam a Deus, e eles faziam diferença. E o próprio povo pagão começava a ver as maravilhas de Deus no meio do seu povo. Lembra de Daniel? Estava lá no exílio. Daniel foi nas covas dos leões, Deus preservou ele. Os amigos de Daniel na fornalha ardente, estavam lá em Babilônia. Deus livrou seus amigos na fornalha ardente. A Esther, lembra da Esther? O livro de Esther, já leram? Que queriam matar todos os judeus. E a Esther faz um jejum com todo o povo, e Deus livra, através do rei Assuero, que era marido da Esther, livra o povo da morte, da mortandade. Queria matar, aniquilar todos os judeus. E aí viu a boa mão do Senhor, lá no exílio. Então eles invocavam a Deus verdadeiramente. Então eles eram um Deus, fez esse Deus ser conhecido no meio daquele povo idólatra. Quinto, acaba a monarquia, fica na esperança do Messias, descendente de Davi virá, como eu já falei. Sexto, o sumo sacerdote, auxiliado pelos escribas, assume a liderança do povo. Esdra, quando ele volta do exílio, ele era um escriba. E aí ele ensina o povo a palavra de Deus. Porque depois de 70 anos, amados, sem igreja, sem cultuar a Deus, é difícil. Quanto tempo você consegue ficar sem vir na igreja?
Consegue, Danilo? Não tem mais como, né? Quanto tempo você acha que nós poderíamos ficar sem vir no culto alguns dias? Não. Nós que conhecemos a Deus, jamais, né? Mas o povo ficou 70 anos, mas porque foram obrigados. Não tinha como cultuar o Senhor. Mas quando eles voltam, aí Esdra reúne o povo e aí começa a pregar a palavra de Deus. Sabe que nós precisamos, nesse tempo de hoje, reformar algumas reformas? Nós precisamos de reforma ou não? Precisamos de reforma? Porque eu vejo que na época da reforma, né, que aconteceu na reforma cristã, em 1500, na época do Martinho Lutero, o povo estava tudo pendendo para o Estado, mistura de política, e como a Malaquias, você leu, né? Acontecesse o povo estava deixando a palavra de Deus. Então, nós estamos num tempo que talvez nós precisamos de reforma. Ver o que precisamos melhorar. O que a igreja do Senhor precisa cultuar verdadeiramente? As pessoas levar mais a sério a palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Um professor meu estava fazendo CTM, ele falou assim para mim: Valdir, se envolve, se dedique, faça a igreja amar a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiência para nós, amar a palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? Talvez algumas reformas que nós precisamos aderir, amar a palavra de Deus. Então, uma coisa que nós precisamos sempre desejar a palavra de Deus. O sétimo, Esdra, o sacerdote, convida o povo a voltar para a palavra, como eu já disse. 8, o povo gira em torno da lei, viver de acordo com a lei, passar a ser um estilo de vida. Eles observavam as leis, era a lei que regia. A lei era errada ou não? O que a lei faz? Aponta para as coisas erradas, nos mostra as coisas erradas. Lembre-se disso. Em Romanos 7, 12, se não me engano, a lei é boa, santa e perfeita. O problema é que Deus deu as leis. É imperfeita as leis de Deus? Defeituosa? Quem que é defeituoso? Nós, é o povo. O problema está no homem, não na lei. E nós que deixamos de cumprir as leis. Então tudo que Deus fez é perfeito. E aí nós vamos, hoje falar sobre isso um pouco. 9, começa o que seria mais tarde na sinagoga, o que se tornou modelo para as igrejas no Novo Testamento. O início do chamado judaísmo, ou seja, o ambiente social, cultural, político e religioso do povo hebreu, formado a partir da volta do exílio babilônico, no qual se firmou o cristianismo. Nesse período, 3 ênfases básicas são sábado, circuncisão e leis alimentares. Então o povo teve que se adaptar aos novos estilos. Quando Cristo veio, trouxe uma nova aliança, ensinamento, o povo não deixou de cultuar no sábado, de uma hora aboliu o sábado. Isso aconteceu quando saiu do judaísmo, saiu de Israel e veio para os gentios. Aí começaram a aderir outros dias, como nós cultuamos hoje domingo. Mas na época o povo judeu que se converteu continuava a servir a Deus no sábado, mas não deixava de buscar o Senhor, os verdadeiros crentes. Porque teve uns que abandonaram, voltaram de novo à prática do judaísmo, de praticar todos os rituais. Então nós vemos que não foi fácil para eles. Eles conviveram antes e depois. Eles tinham receio, tinham medo e era perseguido. Quantos morreram por causa de Cristo? Então nós temos tanta liberdade para cultuar o Senhor, né? O que impede nós buscar o Senhor? Nada, eu acredito que nada. Tem alguma coisa que impede você de buscar a Deus ou não? Nós já vemos casos, eu já vi casos assim que a mulher não vem na igreja ou vice-versa porque tem briga em casa, tem atrito. Se vir para cá o Senhor, você tem problema em casa. Então cada um tem suas dificuldades, suas lutas, mas a maioria tem liberdade no Brasil de adorar o Senhor, de buscar o Senhor. Então, amados, possamos adorar o Senhor verdadeiramente. Então, o último, Vanessa, resumo no culto no Antigo Testamento.
A adoração. O culto era centralizado em Deus, que reivindica e espera isso do seu povo. Honramos ao Senhor, o adoramos pelo que Ele é. Deus não está limitado a experiências humanas, as quais não pode determinar ou governar o tipo de liturgia do culto prestado ao Senhor. Salmo 93 diz que Ele está revestido de majestade. Deus é glorioso e sublime e belo na sua santidade. Devemos adorá-lo no seu esplendor, na sua beleza, e com essa concepção que devemos adorar ao Senhor. O culto no Antigo Testamento é a resposta da criatura. Então nós vemos ali algumas anotações do versículos. O culto é a glória de Cristo revelada, é um ato salvífico de Deus, é a ação bondosa do seu Criador. Tudo isso é a adoração ao Senhor. Então nós possamos saber que o culto é para o Senhor, amados. Nós somos criados para adorar o Senhor. Todos nós somos criados para adorar o Senhor. Adoração ao Senhor, amados, em todos os locais. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua amizade, nas suas brincadeiras também, deve adorar o Senhor, em todo o tempo. E outra parte, segundo, oração e confissão. O pecado tinha que ser coberto. A expiação, a apropriação foi feita por Cristo, em nosso favor. O sacrifício do Antigo Testamento apontava para aquilo que Cristo iria fazer. No Antigo Testamento não havia culto nem adoração sem sacrifício. Tudo tinha que sacrificar animais. Não havia culto sem altar. Para nós não há culto sem o significado da cruz. Para nós hoje, o significado da cruz. Não há culto sem Jesus Cristo, que foi imolado e agora reina. Além disso, a adoração devia também incluir ofertas, como foi falado. Esse sacrifício devia expressar gratidão, devoção, desejo de comunhão, ter alegria de estar com os irmãos. Isso é muito importante no culto ao Senhor. Meditação, prontidão, faltou prontidão falar. À disposição, Disposição. Voluntariedade, aí nosso irmão que é voluntário. Para compartilhar as coisas materiais com os sacerdotes, com as pessoas necessitadas, nós temos que também aprender, faltou isso aí, de cuidar dos necessitados. Então nós precisamos fazer esse trabalho de ajudar as pessoas que precisam. Então nós precisamos saber que não pode haver mesquinhez no culto. Não podemos, fechar o coração para as coisas de Deus. E o último, instrução. Instrução, este é o meio pelo qual Deus revela a sua vontade. A pregação não pode ser relegada ao momento finais do culto. Ela não é matéria para ser apenas descrita ou comentada, mas deve ser explicada. Deus fala, o homem se cala. Medita e responde. Com a pregação fiel é revestida de autoridade da palavra, Deus é honrado e glorificado, e os descrentes são desafiados, os crentes são edificados, e a igreja é fortalecida com a palavra de Deus. A adoração genuína também deve ser o fruto de correto entendimento da lei, justiça, misericórdia de Deus, reconhecendo assim como ele se revela nas Escrituras. Sem a palavra de Deus não há adoração, e não importa quão emocionantes sejam demais cultos no momento, nos atos do culto, não importa se as pessoas cantam, choram, se não tiver a palavra de Deus, tudo isso aí é em vão. Pode vir contar um testemunho, fazer toda a igreja chorar, se não tiver a palavra de Deus, é ineficaz. Então a parte importante do culto é a palavra de Deus. John Armstrong acusa grande parte da adoração moderna de ser ou MC adoração, ou seja, ele compara um lanche popular.
algo produzido em escala industrial para satisfazer alguns consumidores. Como nós vemos, muitas igrejas aí usam muitas coisas assim para atrair pessoas. Faz, escurece, pinta ali. Eu fui numa igreja um dia que parecia que era discoteca, cheio de iluminação, desde a entrada ali. O culto era cheio de luzes. Então, coisas assim que as pessoas estão lá fazendo isso para atrair jovens, essas coisas. Esse nunca firmou jovem, Daiane. Nunca segurou jovem, esse tipo de coisa. Nunca transformou vidas. Então nós temos que vir para adorar o Senhor da forma que Deus ensina. A perspectiva do Antigo Testamento não vê o culto público como focalizado na esperteza ou criatividade humana, mas na santidade de Deus. Então tudo que nós fazemos para Deus, tudo que Deus exigia do povo, porque Ele era santo. E Deus é santo. Esse mesmo Deus santo quer que nós cultuamos a Deus verdadeiramente. Amém? Que Deus possa nos ensinar como prestar um culto a Ele de forma correta. E nós vamos estar estudando essa teologia do culto nos outros domingos, e cada dia aprender mais, fazer um verdadeiro culto ao Senhor. Lembre-se, amados, desde o início do culto até o final do culto, temos que fazer um culto verdadeiro. Seja oração, pregação, louvores, comunhão, deve fazer parte completa.